o arco de Egghead chega a seu fim, e finalmente Luffy e seu bando partem para o arco de Elbaf junto aos gigantes, e a reviravolta do Vegapunk. Mas fala galera, aqui fala do capítulo 1123 de One Piece, um capítulo simples, porém muito bom, porque é mais um final de arco para fechar as pontas, mas ao todo foi um capítulo bom. Então chega de enrolação, deixa eu gostei, que é importante, se inscreva no canal assim, vai estar me ajudando, e bora pro capítulo. Falando aqui brevemente sobre a história de capa da Yamato, a gente vê ela junto com o Denjiro comendo Oden com as crianças que jogaram pedras nela, mostrando que agora elas são amigas e tudo mais, que tiraram essa diferença de lado. Bem simples, nada demais. Mas indo de fato pro capítulo, a gente vê toda a marinha, junto até mesmo dos vice-almirantes desmaiados por conta do hack do rei do Joy Boy. E aqui é algo curioso, porque a gente vê os vice-almirantes, né, derrubados, como a vice-almirante Doll, a caída por conta do hack do rei, além de outros vice-almirantes. E é curioso, isso mostra também que o hack do Joy Boy é fora da curva, de tão forte que é. Porém, porque a gente vê ele lá no capítulo passado, os vice-almirantes sentindo o hack do Joy Boy, mas não caindo. Eles sentiram, viram que é um hack forte, eles meio que tremeram um pouco. Porém, mostrou ainda que eles estavam conscientes, não mostrou que eles pareciam que ia desmaiar. Mas aqui não, que mostrou que realmente eles desmaiaram por conta do hack. Então só comprova que o hack do Joy Boy é forte. E a gente vê que a essa Snake, ela tenta acordar os vice-almirantes, a marinha, pra ir atrás do Luffy. Porque, né, como ela é um ciborgue, um pacifista no caso, ela não tem efeito sobre o hack do rei, eu acho. Porém, nesse capítulo a gente não vê também nada do Saturno e nem do Kizaru, que esses certamente são os únicos que devem estar conscientes, mesmo quando do hack. O Saturno, a gente viu ele capítulo passado encarando o Emmett. Nesse capítulo a gente não vê nada dele, nem do Kizaru. Então talvez no próximo deve rolar alguma coisa entre eles. E nisso, os gigantes, eles olham e percebem que a marinha toda está desmaiada por conta daquele hack. E eles comentam algo bem curioso, que aquele hack do rei que eles sentiram é até mais forte no caso que o do Shanks, mostrando, né, tirando a dúvida que o hack do Shanks é inferior ao hack do Joy Boy. Engraçado porque nos spoilers, quando saiu sobre esse capítulo, meio que a fala dos gigantes é diferente, porque colocaram a fala dos gigantes como uma dúvida. Eles duvidaram se aquele hack que eles sentiram, que é do Joy Boy, era mais forte que o do Shanks. Então muita gente achava que até que o Shanks tinha um hack comparável ao de Joy Boy ou até superior, porque os gigantes duvidaram. Porém quando saiu agora de fato, eles afirmam que o hack do Joy Boy é mais forte do que o do Shanks. E isso é certeza, né? O Joy Boy é o pirata, é o ser mais poderoso de One Piece até então. E nisso, o Luffy ele começa a agradecer o Emmett, toda a ajuda que ele deu, né, a fugir de Egghead. Porém, o Emmett ele não tá mais ativo, ele tá desligado, é morto, por assim dizer. E é bem triste ver o Emmett parado sobre aquele fogo lá, todo arrebentado, é bem triste. E nisso, finalmente, eles começam a sair de perto de Egghead, ficar cada vez mais longe de Egghead, e eles estão descansando, enfim descansando, né. A gente vê o Luffy junto com a Nami no colo, que fez muita gente shippar os dois, né? O Lunami sendo real, pra mim tanto faz. Além que o Sop reencontrando com o Brogy e o Dory e chorando porque, né, o Sop admira muito eles. A Bonnie junto com o Kuma, abraçado, descansando também. Esse momento deles relaxando, desse momento de paz dele, é bem legal de ver. Porém, uma das partes mais importantes do capítulo é quando o Sanji vai até o corpo do Vegapunk, e quando todo mundo tá festejando, o Sanji, ele está junto com o Vegapunk, meio que lamentando o corpo dele também, e perguntando se tudo aquilo que aconteceu era parte do plano do Vegapunk. E começa um flashback de duas semanas atrás, onde vê o Shaka, o Pythagoras e o Vegapunk, eles se questionando a mudança de dados sobre o reator de energia deles, que tá muito diferente, não tá batendo com os dados. E nisso, eles percebem que talvez alguém esteja roubando energia da Mother Flame, e só pode ser um dos Vegapunk, e eles desconfiam da Lilith, porque a Lilith, ela tem a personalidade má do Vegapunk, ela é a maldade do Vegapunk, então desconfiam dela, e eles tentam arrumar um jeito de pegar de quem é o traidor. Eles começam a armar uma armadilha pro traidor, analisar quem é dos Vegapunk
e observar mais. E uma semana depois, o Pitágoras descobre que a York é a traidora porque ele analisa as memórias dela lá no Punk Record e vê que estão adulteradas, são falsas aquelas memórias. E também eles analisam pequenas coisas que ela faz que não bate, como no caso, eles percebem que alguém ativou o Sea Beast Weapons sem permissão, porque a gente vê, né, a gente descobre antigamente que ela usava para destruir os navios dos agentes da CP, para sequestrar eles e deixar eles presos. E também eles descobrem a ligação que ela fez lá para Mirijoa, denunciando o Vegapunk de estar estudando o Século Perdido. E no dia seguinte, eles descobrem sobre a destruição do reino de Lulúzia. E isso dá a certeza deles de que o governo possui uma arma ancestral e que usa Mother Flame como fonte de energia. E o Vegapunk, ele meio que começa a se culpar, porque construir alguém com base na ganância é muito burrice. E nesses meio que decidem, eles começam a pensar, né, o que fazer, se eles vão fugir ou não. Porém, o Vegapunk, ele desiste de fugir, da ideia de fugir, porque a Marin já tá com as ordens de matar ele, então fugir seria perda de tempo. E ficar em Egghead, pelo menos ele teria a tecnologia dele a favor dele, que ele pode usar contra a Marinha, contra a Cypherpol. Então ele decide ficar. Então o Vegapunk, ele decide se vingar do governo, fazendo a transmissão dele com base na vida dele. Então, e eu achei isso aqui genial, porque o governo, a prioridade do governo é matar o Vegapunk. Então, se ele quer matar o Vegapunk pode usar contra o governo isso. O governo não vai esperar que o Vegapunk faça algo com a sua morte, ou como foi a transmissão. Então seria muito tiro no pé do governo. A prioridade é matar, e matar alguém que tu quer faz com que o segredo que tu ia guardar ser revelado. Então, tipo, foi genial do Vegapunk nessa parte. E é aquilo, caso o governo, a Marinha, soubesse que o Vegapunk iria ter a mensagem, se morresse, eles iriam prender o Vegapunk. Então deixar isso, todo esse mistério, se ele vai morrer ou não, foi muito genial da parte do Oda e do Vegapunk. E o Vegapunk, ele fala que ele pretende salvar a sua Cloud Loft, que é meio que uma garrafa que fabrica as nuvens dele. Ele quer que isso aqui sobreviva para que as pessoas possam usar essa tecnologia para se salvar do grande dilúvio, criando-se nuvens para eles morarem no céu. Isso meio que pode ser um indício, né, que o povo do céu, a cidade do céu no caso, é do povo do passado que sobreviveram com o grande dilúvio. Porque o Vegapunk, lá no começo do arco, ele fala que a maioria das coisas dele que ele construiu é com base no passado, as coisas já fabricadas no passado. Então talvez as nuvens que a gente vê em Skypiea, as nuvens que a gente vê lá naquela ilha onde a Nami estava, pode ter sido construído com base nisso, de muito tempo. Então é bem interessante isso, para que o Oda mostre mais de como as nuvens foram criadas, né? No caso. E nisso a gente vê o Vegapunk, ele colocando dentro do emoji de transmissão, dentro do robô Emmet, e a York quase pegando ele no flagra, mas ele consegue meio que disfarçar e não fazer suspeita pra ela, né? E o Vegapunk, junto do Shaka e do Pitágoras, começa a fazer a transmissão, e após a transmissão eles decidem apagar a própria memória. Eles irão apagar as 2 semanas que eles viveram, que seria no caso da York sendo traidora, dos planos deles sendo vazado pro governo, além de todo esse plano que eles fizeram contra o governo, eles decidem apagar, porque caso a York ou alguém meio que desconfie que eles estão diferentes, podem fazer que os planos dele fiquem por água abaixo, não funcionam. Então eles, não sabendo de nada, é melhor. E quando eles recuperam a memória, o Vegapunk, ele descobre uma carta feita por ele mesmo, que meio que resume um pouco a situação, falando que ele apagou a própria memória, de que o governo sabe que ele estuda o Século Perdido e que ele tem que morrer. E essa cena em específico, essa parte eu achei bem engraçada, porque imagina, você acorda, não se lembra do que aconteceu nas últimas 2 semanas, acha uma carta sua, e nessa carta fala que o governo sabe sobre o seu segredo e que você deve morrer. Então, tipo, quem não se assustaria? A cara que eles fazem é muito engraçado essa parte. E falando um pouco desse flashback, explicando todo esse plano do Vegapunk, eu achei muito bom, achei perfeito, porque o Oda, ele conseguiu meio que fechar algumas pontas soltas, algumas incongruências que tinham ficado, porque muita gente duvidou, tipo, como que o maior gênio do mundo não sabia que a York estava traindo eles? Aqui mostra, porque
Ou então, porque ele estava tão preparado para ir contra o governo por causa do robô, do dentro do robô e tudo mais. Como que ele estava tão preparado se ele não sabia de nada? O outro conseguiu conectar isso, meio que conseguiu fechar essas pontas nesse capítulo. Eu achei de forma genial ele fez isso, mostrando que ele sabia de tudo já há muito tempo. Ele já tinha preparado uma contramedida com isso, só que ele apagou a mente dele. Então, tipo, realmente o Vegapunk se mostrou o porquê é um grande cientista. Além que ele também meio que também explicou um pouco da transmissão, porque muita gente achava que a transmissão era meio que a consciência do Vegapunk. Tinha gente que teorizava que aquilo não era uma gravação, e sim uma live astral, por assim dizer, dentro da consciência do Vegapunk, que eles estão vivos, mas mortos ao mesmo tempo. Porque os únicos que apareciam lá era o Vegapunk, o Shaka e o Pitágoras, que até então eram os únicos mortos. Muita gente achava que eles estavam lá na mente e falando meio que ao vivo com eles. Mas não, realmente mostrou que era uma gravação que eles gravaram antes de acontecer todo esse incidente. O capítulo continua ainda no passado, porém no momento onde o Vegapunk tá junto com o Sanji, a Atlas e o Frank dentro do Vegatank. E o Vegapunk, ele conversa com o Sanji falando que após eles resgatarem a Bonnie, ele vai ficar parado para que o inimigo possa matar ele. Ele não quer que ninguém ajude ele. E o Sanji tenta convencer ele de que, né, não faz sentido ele querer morrer, mas ele fala que a morte dele irá resultar em um grande acontecimento. Nem ele mesmo sabe disso, porque ele esqueceu, né? Porém, por conta da carta que ele recebeu, ele confia nisso. E outra coisa que o Oda conseguiu meio que fechar a ponta nesse arco foi a morte do Vegapunk, porque muita gente ficou fazendo calúnia pro Sanji, chamando o Sanji de incompetente, que o Sanji não conseguiu salvar o Vegapunk, meio que, né, o Sanji fala, o Luffy deu uma missão para ele salvar o Vegapunk e o Sanji falhou, mas não, mostrou que o Vegapunk queria morrer. Porque eu mesmo sempre achei estranho naquela cena onde todo mundo tava fugindo, o Sanji, a Bonnie, a Atlas estavam fugindo, o Vegapunk ficar conversando com o Saturno e o Kizaru. Ele sozinho ficando de frente com os dois maiores inimigos do arco. Alguém fazer isso é realmente pedir pra morrer. E realmente era isso que ele queria. E o Sanji sabia disso. Tipo, esse capítulo inocentou o Sanji de todas as acusações dele. E o capítulo termina com um quadro de geral comemorando, festejando, porque agora eles finalmente irão ir pra Elbaf, a grande ira dos gigantes. E o capítulo se encerra com a última mensagem do Vegapunk pro Sanji, que ele fala que ele quer que o Sanji e seu bando sejam aqueles que encontrem One Piece. Assim, acabando o capítulo e encerrando de forma grande e bela esse grande arco. Foi um bom arco. Mas bem, o que fala desse capítulo? Foi um bom capítulo, simples, serviu mais para fechar algumas pontas soltas do arco. E falando um pouco do arco em geral de Egghead, eu achei um belo arco, foi um bom arco. Eu não sei em que posição estaria do meu arco preferido, mas ele estaria sim no top 10, talvez top 5. É um arco excelente, Egghead. E fique atento porque essa semana deve sair aqui no canal os 5 pontos positivos de Egghead e os 5 pontos negativos do arco de Egghead, então fiquem atentos para não perder. Próximas semanas teremos capítulo. Eu não acho que irá começar logo Elbaf. Os próximos 1 ou 2 capítulos deve ser o entre arcos. Eu acho que vai mostrar o mundo reagindo à morte do Vegapunk, a situação do Garp. Deve mostrar a recompensa nova do Luffy e do bando, a situação da marinha, do revolucionário. Deve ter esse entre arcos até começar mesmo Elbaf. E já que o assunto é Elbaf, tô lembrando vocês que ontem saiu o vídeo das 5 coisas que devem acontecer no arco de Elbaf. Então um vídeo muito bom que vale a pena ver. Vou deixar aqui no card, na descrição. Não perca. Eu quero de vocês, o que acharam do arco de Egghead? E do capítulo em si, gostaram do arco? Bota aqui sua nota aqui embaixo nos comentários. O vídeo vai ficando por aqui. Não esqueça de deixar o seu gostei, que é importante. E se inscrever no canal, se vai estar me ajudando. Deixar o sininho para não perder os próximos vídeos. Obrigado e até a próxima.